E, por fim, para encerrar esse bloco, não menos importante, um ponto fundamental, que é o regime de colaboração, né? Muito tem sido discutido sobre a importância de uma maior interlocução entre estados e municípios para superar os desafios da pandemia, e não só isso, para também avançar nas questões estruturais, né? Seja a partir de uma formação continuada dos professores em conjunto, do transporte, do calendário, ou seja, várias medidas que podem ser pensadas e estruturadas com um regime de colaboração aperfeiçoado, que é o que tem sido também foco das últimas reuniões do GAEP. Para falar sobre esse importante e fundamental tema, nós contamos com o secretário de Educação do Estado de Rondônia, o secretário Suami Vivicanda Lacerda de Abreu, a quem eu cumprimento, agradeço a presença e passo a palavra imediatamente. Secretário. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos os presentes, um prazer estar com os senhores para falar de um tema tão, na realidade, embora os senhores não tenham colocado, vi que não tinham colocado esse tema como um desafio, mas ele aqui na realidade é o verdadeiro desafio. Ele está no mesmo pé que os outros. Durante a nossa existência profissional, e eu sou um velho da educação, eu passei muito tempo sem entender o porquê que as coisas não andavam. E como todas as pessoas, eu também joguei pedras e no começo da minha vida profissional, e como sou um professor da área de ciências humanas e suas tecnologias aplicadas, eu sofri muito para compreender, não é, por que existiam tantos problemas. Eu vim dirimir minhas dúvidas profissionais e entender por que as coisas não funcionavam bem na minha passagem no Conselho Estadual de Educação, órgão do qual fui vice-presidente, presidente da Câmara de Educação Profissional, né, e aí eu pude compreender as grandes batalhas nas quais os gestores estão envolvidos e que precisam de uma compreensão melhor. O regime de colaboração ao qual os senhores estão convidados hoje, me convidaram para conversar um pouquinho sobre isso. Confesso aos senhores, eu tive tantos problemas para entrar hoje aqui nessa tarde, até meus amigos do Tribunal de Contas disseram a saga do Suami, né? Virou uma saga para mim, e meu ex-aluno Getúlio estava aí, caiu na risada quando viu que nada funcionava. Mas cá estamos nós felizes. O que vinha a ser regime de colaboração? Muito já se falou, isto é constitucional, isso está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, seria a forma com que os entes federados se juntam para equacionar seus problemas de forma coletiva. Vou até tirar a palavra problema da jogada e vou inserir a palavra desafios. Gestores não possuem problemas, gestores possuem desafios, são desafiados cotidianamente para resolver situações. E aí, em determinados momentos, você conviver enquanto gestor, seja prefeito, secretário de educação, você guardar para você o seu desafio, você talvez até o esteja escondendo de algum órgão de controle, de alguém, mas com certeza você não vai conseguir esconder da sociedade, porque é nela que vai refletir a falta de tratamento da situação na forma como ela aparece. Durante muitos anos eu nunca consegui compreender, e eu sou um velho professor, eu estou no 34º ano de ação mexendo com a educação, né? Já tive contratos diversos com o poder público, e diria para os senhores, esse desafio que está posto a todos nós, imaginem, senhores, a nossa Constituição, né, já está de 88,
98, 2008, 2018, 2020, e tome 30 e tantos anos de história. E a nossa LDB de 96, 97 está aí. No entanto, nós continuamos resistindo a nos aproximarmos, e aí eu lembro bem que eu vi o presidente Paulo Cury e aí também o desembargador Isaías conversando. Nós somos acostumados a trocar ideias em finais de semana aí no GAEP, mas agora eu estava vendo o doutor Paulo Cury falar na situação da questão do poder que é político, quando ele deveria estar muito mais preocupado com o poder social, o poder da sociedade, de exigir o seu direito e de solicitar que as transformações aconteçam, lógico, favoráveis a ela. Eu sempre uso para as pessoas que trabalham comigo, ou quando estou falando alguma coisa, que todo gestor deveria entender do que fala Montesquieu no livro 4 a respeito do para que serve o Estado, no nosso caso aqui, para que serve o ente federado. Ele vem para resolver, para dirimir o problema social. E quando ele não consegue resolver o problema social, a sociedade se decepciona e muitos são até banidos da vida gestora. E seria muito melhor fazer o conselho do presidente Paulo Cury. Vamos nos desarmar para construir um modelo novo. Talvez a pandemia esteja de portas abertas e dizendo: gestores, entrem num acordo coletivo e atendam o povo. E o regime de colaboração, ele vem mostrar para nós que existem diversas formas. O termo de cooperação, o convênio, está faltando? Mas tem uma escola do município que está com 3 salas fechadas lá. Mas ela é do município, o Estado não pode entrar? O Estado possui também salas fechadas. Temos programas federais. Eu dei umas caçambadas no pessoal aí do tal do Novo Ensino Médio Federal, que disse: o programa Novo Ensino Médio só tem que ter alunos do ensino médio. E eu disse para eles: então não me serve, porque eu não posso expulsar os meus alunos porque não fazem parte desse programa. E eles aquebrantaram o coração deles e o meu. E agora nós estamos começando uma nova fase. Existem as turmas dentro da escola do Novo Tempo? Existem, mas nós não estamos tirando os nossos outros alunos que não fazem parte desse programa, expulsando-os da escola. Talvez seja um grande momento para nós observarmos que, primeiro, considerando que esse é um desafio, nós temos resistido demais a construir algo de coletivo para atender as comunidades estudantis que buscam as vagas nas nossas portas. Eu já me coloquei na situação de pai, porque eu nem sempre fui secretário de Estado, e já bati em algumas portas atrás de vaga para meus filhos, e eu vi aquela resposta: aqui não tem, já está cheio, né? Mas disseram para mim enquanto pai. E eu fui parar ali na rua Jamari, né, na porta do Ministério Público em 1998, e disse: alguém tem que me ajudar, porque eu cheguei do Itapuã do Oeste com meus filhos e eles estão sem vagas. E mesmo eu sendo professor, e até pior a situação, e alguém, o promotor público, pegou lá e no outro dia alguém estava me ligando. Isso é necessário? Isso é desnecessário, senhores. Nós precisamos compreender que alguém que está nos limites dos nossos territórios físicos, cidadão e mais, mesmo que muitas vezes não possuam a cidadania brasileira, se for uma criança, nós temos que olhar com cuidado, para não permitir que essa pessoa procure quem tem que resolver, que é o ente público, e saia de lá sem a devida resposta. E aí, eu sempre vejo que nós temos nos negado a buscar nas experiências exitosas dos termos de cooperação, dos termos de convênio. Eu tenho aberto a secretaria
Secretário, microfone, por favor. Abri novamente. O ano passado eu fui procurado por prefeitos com creches pela metade, com tudo mais, e eu disse para eles, vamos já criar o convênio e vamos resolver o problema. E o prefeito me procurou, agora depois da vitória dele, todo feliz, e disse, graças a Deus que eu parei de apanhar. E nós temos que cuidar disso, né? Porque o aluno do município hoje será aluno do Estado futuramente, se Deus quiser. Nós precisamos também combater a evasão juntos. Nós precisamos fazer a busca ativa juntos. Nós precisamos encontrar vagas na escola do município ou do Estado juntos. Nós precisamos fazer um ordenamento funcional entre as coordenadorias regionais da SEDUC e as secretarias municipais e desarmados. Nós precisamos... A escola do futuro, senhores, ela é híbrida. O Estado não precisa mais construir escolas sozinho, e muito menos o município. Nós podemos já pensar em ações como já existem em alguns estados brasileiros, em que a escola de manhã é município e à tarde é Estado, ou manhã e tarde é município e à noite é Estado, vai baratear o preço. E um dos princípios que todos nós gestores temos que usar é o da economicidade. E precisamos usar as frases de Eli Lopes Meirelles, de que o bem público, o prédio público, construído com recursos financeiros de contribuintes, quanto mais usado for pela população, mais barato fica para essa população. No entanto, nós ainda temos resistências, e eu conversei com um promotor público que hoje já não atende mais a educação no passado, e ele discutia conosco a questão do preconceito, né, na questão especial, e ele falou, não, para de pensar em acessibilidade. Ele falou assim para mim, agora a nossa barreira maior é humana, está nas pessoas, a resistência. E hoje nós convivemos com um Brasil que, em muitos casos, nós precisaríamos construir. Eu tenho me aberto com os municípios e construído muitas salas de aula nas dominialidades dos municípios. Não tenho como comprar um lote de terra, mas o município já possui a escola dele lá. E aqui eu quero agradecer aos prefeitos eleitos, aos que já saíram, e quero manter cordialmente uma negociação. Quando eu falo negociação, não é financeira, é uma negociação equilibrada para que nós possamos continuar ofertando o nosso ensino médio nas escolas dos municípios. Nós precisamos construir refeitórios muito maiores, então eu preciso de espaço físico lá nas linhas, e os nossos alunos precisam dividir espaços. O Estado não é proibido do Estado colocar grandes fogões, grandes bebedouros, e aí nós precisamos trabalhar muito mais juntos para, com certeza, fazer com que a nossa educação possa alcançar aquele menininho que não tem sido atendido até hoje. O regime de colaboração, ele passa necessariamente, como eu já disse antes, por valores legais. Entretanto, nós temos buscado, e aí isso é assustador, buscado saídas não tão inteligentes para justificar a não prática, a não aceitação. E ela parte muito mais da questão das diferenças políticas partidárias. Isso, acho que o Dr. Paulo Cury já trabalhou aí, e nós precisamos discutir isso de uma forma mais sensata e que seja benéfica à nossa população. Temos construído uma BNCC juntos, onde os prefeitos entram com a viagem de seus servidores, apenas a viagem, e o Estado banca a estadia e os palestrantes, e temos também, em regime de colaboração com os municípios, encontrado palestrantes em nível de doutorado, de mestrado entre os municípios, e isso tem nos facilitado o crescimento da nossa BNCC. Que tal usarmos
para o resto das ações, não é? As ações precisam ser mais articuladas. Existe um plano estadual de educação, um plano nacional, e nós precisamos aparar arestas. Eu sempre digo que a base do que a SEDUC hoje usa para gerir o Estado, pasmem, não são documentos novos. O Plano Estadual de Educação é um referencial, mas eu preferi cumprir à risca aquilo que os órgãos de controle apresentavam como problemas, como os nossos gargalos. E o conselheiro Benedito, em 2013, apresentou os gargalos da educação do estado de Rondônia, e entre eles está o aparelhamento escolar. Por isso eu falo em uma educação futura que precisará, com certeza, de um olhar mais desarmado e de uma participação efetiva dos objetos que são do Estado para que o município possa usar. Agorinha, embora a doutora Alessandra ainda não saiba, e o doutor Paulo Cury não saiba, mas em uma conversa com o governador do Estado, ele determinou, professor Suame, se nós pudermos ajudar os municípios com os recursos que nós temos, é melhor adquirir mais ônibus para ajudar os municípios nessa tarefa do retorno, assumirmos o álcool em gel inicial para que eles possam começar, assumirmos as máscaras inicialmente para que possamos começar, porque Rondônia é composto por 53 entes federados, 52 municípios e um estado. E é injusto com os municípios, principalmente com os pequenos, que não possuem tanta estrutura, que eles sejam inviabilizados por sua condição econômica. E eu, de imediato, chamei o Wilson para conversar e informei, e informar na reunião do GAEP. Eu não estava sabendo que essa é uma reunião do GAEP disfarçada, né? A doutora Alessandra está rindo, mas é verdade. Então, assim, ao nosso olhar, precisamos, não vou dizer aparar arestas, eu entendo que precisamos olhar para a sociedade e suas necessidades. Cumprimos a lei, está tudo acordado. Não é algo que nós possamos discutir, eu quero ou não quero. Olá, eu sou a Bixby. Você pode usar a voz? Não é algo que possamos discutir, resistir ou apenas dizer não. Não é algo que nós temos que adentrar. É uma necessidade. Se você, meu caro gestor, possui, já na sua transição, você já está encontrando já brechas. E você já vinha estudando os problemas do município e também aqueles que já são gestores. Que tal nós nos aproximarmos? Vou aqui citar um exemplo que aqui a maioria das pessoas que está aqui não sabe que acontece. Mas enquanto velho educador, eu vou aqui passar a bater a real para vocês. Essa liberdade que existe para os professores escolherem suas coleções didáticas, considerando as correntes teóricas que foram criadas dentro das editoras. Senhores, se o município e o estado não se ajustarem nas regiões, o maior perigo é a descontinuidade pedagógica acontecer. E o aluno que vem debaixo de um professor trabalhando com um livro e uma corrente teórica, ele mudou de corrente teórica, tudo aquilo que ele tinha, já estava dominando, ele perdeu e entrou numa outra corrente, e os senhores sabem o que vão chamar esse aluno na escola. Eles nunca usam a palavra menos inteligente, eles usam um outro palavrão, mas o aluno nem sabe que existem correntes teóricas diferentes e que as coleções didáticas, as franquias didáticas trabalham com isso. Por que grande parte da iniciativa privada consegue emplacar
porque é uma corrente teórica em todas as áreas do conhecimento atuando. O aluno só funciona com aquilo. Na escola pública, permitiram que o professor escolhesse seus volumes. E isso atrapalhou em demasia a nossa atuação. E aqui, para concluir, e dizer aos senhores da importância do desafio que temos. Nós precisamos acabar com isso. Estado e município, nos mesmos anos, precisam ofertar o mesmo livro. A reserva técnica será muito maior, não vai faltar mais livro, nós atenderemos muito melhor. E tanto faz o aluno estar numa rede como em outra, ele vai estar ouvindo a mesma cantada, não é? O mesmo verbo. Diria aos senhores, nós temos professores trocados e temos que ter também nesse regime de colaboração uma boa conversa com os órgãos de controle, principalmente o Ministério Público, que manda uma carta para o Estado e diz assim: Estado para com a cedência, e também fala município para com a cedência. Se nós pararmos com a cedência, nunca mais nós vamos funcionar. É preciso desarmar para construir esse momento novo. É preciso procurar, nós precisamos, apresentar um problema para os outros. O regime de colaboração entre a Undime e a Secretaria de Estado da Educação, entre os membros da Undime, até para descobrir aquilo que eles têm em excesso e poder ajudar um outro município menor, precisa acontecer. Nós somos do mesmo Estado. Nós passamos pelos mesmos desafios, e isso nos convida a um chamamento, é um chamamento isso, né, para que nós possamos resolver os problemas do povo de Rondônia juntos. E se isso for pouco para justificar o que estamos fazendo, acreditem, não professor Suame, não o prefeito, não os secretários municipais, mas com certeza, se nós não fizermos isso, né, a justiça nos chamará para fazê-lo e será um momento muito ruim. Então, é muito melhor, de forma prazerosa, sentarmos-nos numa mesa e resolvermos as nossas situações, apresentarmos as dificuldades, não da forma como elas são apresentadas hoje, primeiro na mídia, primeiro nos sindicatos, e só depois é que chega ao ente federado interessado. Nós precisamos aparecer, né? Vencidas as campanhas políticas, vencedores todos, maravilha. Vamos ao trabalho e ao trabalho coletivo, compreendendo que fazemos parte de um ente federado maravilhoso, o Estado e os senhores municípios, mas todos compomos essa nação maravilhosa chamada Brasil. E aí, vamos colocar Deus à frente de tudo, no início de tudo, para que ele possa consolidar para nós um bom acerto, um bom acordo, um bom termo de cooperação, um bom convênio, uma boa discussão legal, uma boa ação para quem pode mais ajudar mais e quem pode menos, né, ser ajudado por quem pode mais. Vamos nos tornar facilitadores dessa ação. Dizendo isso, eu quero agradecer a todos e dizer para os senhores, pensem numa ferramenta que pode nos ajudar, é o regime de colaboração. O governo do Estado de Rondônia está aberto. Tenho no governo do Estado de Rondônia um amigo para essas horas. Muito obrigado e espero ter correspondido à expectativa dos senhores. Muito obrigada, secretário. O senhor chamou atenção para pontos fundamentais. É fato que o regime de colaboração ainda é um desafio, mas é também uma grande oportunidade para aprimorar e alavancar os resultados educacionais em Rondônia. E, como o senhor mencionou, é fundamental construir um novo modelo, né? Existem infinitas possibilidades, oportunidades a partir da celebração de termos de cooperação, de convênios, e para acessar essas possibilidades é preciso dar um passo, e esse passo é a abertura para o diálogo, né? A disposição de dialogar e buscar soluções conjuntas. Com isso é possível avançar.
Com isso, é possível transformar o Brasil. E o senhor já trouxe hoje um adiantamento aqui, uma mensagem adiantando, né, o que o senhor vai trazer na reunião da semana que vem, com um importante ponto aí relacionado ao regime de colaboração, né, nesse retorno desafiador da volta às aulas, para além do apoio técnico, apoio financeiro aos municípios, no tocante aí que o senhor mencionou, ao ponto da aquisição de álcool em gel, de novos ônibus e mesmo de máscaras. Então, isso é efetivamente um grande avanço e não tenho dúvidas de que com essa mudança, a partir de uma maior colaboração, de maior diálogo entre todos, vai ser possível transformar a fotografia da educação em Rondônia. E os prefeitos, as prefeitas podem deixar esse legado. Eu, com isso, passo a palavra ao presidente Paulo Cury para que ele possa encerrar esse importante evento, que é um marco, né, um evento que conta com todas as instituições, né, do território, com o Tribunal de Contas, com a Secretaria de Educação, com o Ministério Público, Defensoria, Judiciário, Ministério Público de Contas, e com a participação de tantos prefeitas e prefeitos e novos secretários. Simboliza a prioridade da educação em Rondônia. Com a palavra, presidente. Muito obrigado, doutora Alessandra. Se nós formos avaliar, as duas palavras mais empregadas nesse evento foram exatamente diálogo e cooperação. Não poderia ser melhor concluir as intervenções com a fala do secretário Suame, tratando exatamente dessa sinalização muito positiva sobre a necessidade de assegurar a cooperação entre a Secretaria de Estado de Educação e as nossas secretarias municipais, os nossos municípios. Inclusive, eu destaco aqui, eu quero fazer um registro muito importante e felicito o secretário pela adesão buscativa por parte do Estado. Os municípios já tinham feito adesão a esse protocolo da Unicef e o Estado recentemente aderiu, que é uma iniciativa louvável, que já vai sinalizar uma atuação de cooperação muito efetiva. E além daquelas medidas que ele mencionou, como de possíveis cooperações que o Estado pode entreter com o município, eu destacaria duas outras para, quem sabe, a reflexão dele. Nós temos ainda muitas limitações no que toca à formação continuada dos nossos professores, em particular dos professores alfabetizadores. A gente sabe que as nossas graves lacunas na alfabetização, secretário, elas cobram um tributo imenso, não só dos nossos jovens, mas também da administração pública, inclusive da administração estadual, que enfrenta severas dificuldades na formação dos nossos jovens no ensino médio. Tanto é que a gente tem uma taxa muito baixa no estado, de 67,4% apenas, de jovens de 15 a 17 anos no ensino médio. Boa parte deles estão fora da escola ou estão sujeitos à distorção idade série, que é um dado que nos envergonha bastante. Um outro aspecto, eu destaco que essa sugestão, elas foram formuladas a nós pela professora Rita Paulum, que nos assiste pelo YouTube, é uma especialista contratada pelo TCE para nos auxiliar no controle da política pública educacional. Um outro aspecto que seria muito interessante avançarmos no terreno da cooperação seria a disponibilização, sobretudo aos municípios menores, de um sistema de gestão escolar, de gestão educacional. Seria um grande avanço e ainda possibilitaria uma forte integração entre a gestão municipal e a gestão do Estado. As intervenções de hoje, doutora Alessandra, feriram temas de imensa relevância, desde a questão da buscativa, da atuação de todas as nossas instituições, da cooperação, como nós mencionamos, das boas práticas, da articulação interinstitucional, da prioridade da primeira infância, do protocolo necessário para assegurar um seguro retorno às atividades presenciais, que a gente espera que se materialize já em fevereiro, segundo avalia e contempla, pelo menos isso está sendo ponderado hoje pelo nosso secretário estadual de Educação. Essas falas e a própria existência de uma articulação interinstitucional hoje no Estado no que toca à educação mostra uma oportunidade inédita no nosso Estado da disponibilidade de todos os órgãos de controle, do sistema de justiça, da gestão,
de sentar na mesma mesa com todos os gestores, de estar na mesma página, como gosta de dizer a doutora Alessandra, para nós discutirmos quais são os maiores obstáculos para nós avançarmos e alcançarmos os resultados, e quais são as melhores alternativas para nós equacionarmos e minimizarmos, pelo menos, os problemas na gestão educacional do Estado de Rondônia. Com isso, nós estamos próximos de obter consensos mínimos para entregar aos gestores um ativo de grande importância, que é a segurança jurídica para o processo decisório. Com segurança jurídica, nós minimizamos os riscos dos gestores serem sobressaltados, surpreendidos pela impugnação das decisões tomadas, que acabam por atravancar a consecução da política pública. E também resguardamos até a figura pessoal do gestor. Hoje é muito frequente que o gestor, mesmo que tenha agido com bons propósitos, que ele seja responsabilizado pessoalmente pelos órgãos de controle, pelo sistema de justiça. Então, é uma outra questão de grande importância que essa articulação internacional está oferecendo para os novos gestores aqui no estado de Rondônia. Uma outra questão que eu quero registrar para finalizar é que nós não temos tempo a perder. A pandemia nos impõe severos desafios, grandes desafios, maiores até do que aqueles que a gente já tinha numa gestão educacional bastante controversa, com muitas limitações. Repito, a nossa geração e a próxima safra de prefeitos corre um risco imenso de concorrer para os maiores retrocessos na educação do nosso país. Ou nós agimos com efetividade, com assertividade, com proatividade, ou nós experimentaremos esse retrocesso. Então, é fundamental que os prefeitos eleitos e reeleitos, desde já, se envolvam nessa questão, sobretudo no que toca às medidas necessárias para assegurar o retorno às atividades presenciais de forma segura. E também para equacionar os maiores problemas estruturais na educação do nosso Estado. Em 2021, nós continuaremos com a articulação interinstitucional, com decisivo apoio do Instituto Articule, a cooperação de todas as nossas instituições, essa é a nossa disposição, ainda na fase inicial do ano, pelo menos, como o GAEP, mas eu já defendo aqui, advogo aqui, senhores integrantes do GAEP, que superada a pandemia, e a gente espera que a vacina venha logo para o território do estado de Rondônia e a gente consiga comemorar o fim dessa pandemia tão complicada, para inaugurar uma outra governança, para discutir os problemas estruturais da educação do nosso Estado. Eu acho que esse modelo é realmente decisivo, realmente importante para continuarmos avançando com segurança. Também manteremos várias ações de fiscalização no terreno da educação, a maior parte delas numa atuação cooperada com o Ministério Público do Estado. MP e TC têm procurado falar, MPs de contas, MP do Estado, e as demais instituições, naturalmente, mas nas ações de fiscalizações que vimos desenvolvendo, nós temos procurado falar a mesma língua e emitir a mesma mensagem, para não, ao invés de auxiliarmos, atrapalharmos a gestão. Nosso desejo é realmente iluminar o caminho dos gestores. Com essas considerações, senhores, estamos todos a revelar que todas as nossas instituições e todos nós priorizamos efetivamente a educação e esperamos que os senhores também realizem essa priorização. Todos temos o desejo ardente de avançarmos na política pública educacional. E eu espero, doutora Alessandra, doutor Marcos, doutor Alexandre, doutor Sérgio, doutor Ivonete, o nosso secretário, que daqui a 4 anos, nesse mesmo período de final de gestão, nós estejamos aqui a comemorar avanços efetivos na educação do Estado de Rondônia por conta de uma série de iniciativas, de boas práticas implementadas, de iniciativas louváveis que a gente imagina que os senhores começarão a implementar a partir de 1º de janeiro e aqueles que foram reeleitos desde já. Nós desejamos muito sucesso aos novos gestores e finalizo desejando um excelente final do ano, um excelente Natal.